O Palmeiras, faltando 6 minutos para acabar o jogo contra o Cruzeiro, se mantém na briga pelo título brasileiro. O Botafogo fez a parte dele, venceu o Internacional no Beira-Rio. O Botafogo, até 6 minutos para o fim do jogo do Palmeiras, estava se sagrando campeão brasileiro. Aí, duas pessoas foram determinantes para manter o Palmeiras na briga. Primeiro, o garoto Estevão, participando dos 2 gols, sendo decisivo. E o segundo, acredite se quiser, um dos maiores, se não for o maior ídolo do maior rival do Palmeiras. O Cássio aceitou os 2 gols do Palmeiras hoje. O Cássio, ídolo corintiano, maior ídolo da história do Corinthians, prova que o seu auge passou. Prova que não é mais o goleiro que já foi. O segundo gol do Palmeiras, gente. Que coisa ridícula. Foi uma boa cobrança do Estevão? Foi. Mas a bola vai longe de ter sido no ângulo. A bola vai praticamente no meio do gol. E o Cássio, com mais de 1,90 m de altura, ele pula para baixo. Ele não pula para o alto, a bola vai no alto. O Cássio pulou para baixo. Ou seja, aceitou os 2 gols do Cássio, e um dos grandes ídolos da história do Corinthians ajuda o Palmeiras a se manter vivo até a última rodada. O Botafogo é o favorito? É. Precisa apenas empatar com o São Paulo em casa para se sagrar o campeão. Será que o São Paulo vai dar tudo num jogo como esse? Será que o São Paulo vai ajudar o Palmeiras a ser campeão brasileiro? Aí entra todo aquele discurso da ética, o que é ético, o que não é. O que eu sei é que o torcedor são paulino vai ficar muito puto se o São Paulo ajudar o Palmeiras. Isso eu sei. Ou seja, é um Botafogo perto do título brasileiro, mas Estevão e Cássio do lado do Cruzeiro mantém o Palmeiras vivo no Campeonato Brasileiro. É uma situação, gente, que não sei quantas vezes aconteceu de ser na última rodada, né? Vai para a decisão do título na última rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, para vocês saberem aqui, a tabela. Como está a tabela do Campeonato Brasileiro? O Botafogo se mantém a 3 pontos do Palmeiras, tem 76 pontos contra 73. Porém, se o Palmeiras vencer o último jogo contra o Fluminense no Allianz Parque e o Botafogo perder para o São Paulo, o Palmeiras iguala o número de pontos e passa em número de vitórias. Ou seja, único resultado que dá o título para o Palmeiras. Resultados: a vitória do Palmeiras contra o Fluminense no Allianz Parque e uma derrota do Botafogo para o São Paulo em casa. Eu dou uma boa tarde pro velho Vamp, Bruno Prado, Fábio Piperno. Quem diria, velho Vamp? O ídolo corintiano Cássio entregando a paçoca contra o Palmeiras com portão vazio, nem tinha pressão de torcida. Primeiro gol, bola por baixo do Cássio. Aí vai ter um bando de baba-ovo falando, mas desviou, falha. Foi falha do Cássio. E o segundo gol, me desculpa, gente, não dá pra entender. Eu fiquei vendo o replay 1000 vezes pra pensar, por que o Cássio não pulou pro alto? Ele pulou pra baixo. Aí eu até vi na narração falta de impulsão do Cássio. Não foi falta de impulsão, não. Foi assim, foi perda de noção. Porque ele pula pra baixo. Se o Cássio fica em pé e faz assim, assim, eu vou até sair um pouquinho do quadro, eu vou aqui, se ele faz isso, ele pega a bola. Parecia uma banana caindo podre da bananeira. O Cássio no gol. E, velho Vamp, o corintiano hoje deve estar brabo com o Cássio, o cruzeirense também, porque o Cássio, com esses 2 gols sofridos, deixa o Cruzeiro, não sei se já fora, né, da Libertadores, eu vou até ver aqui se o Cruzeiro já tá fora. Não, deixa o Cruzeiro com poucas chances de classificação para Libertadores. E do outro lado, Vamp, um Botafogo que não fez uma partida brilhante, mas que consegue vencer
um dos adversários mais difíceis desse campeonato, o Internacional. Fora de casa, velho Vamp, vai até a última rodada, bom pra gente, que a gente vai ter audiência aí ainda por mais alguns dias aqui no Campeonato Brasileiro, velho Vamp. Boa noite, Tico. Não é boa tarde, não. Você tá doido, né? Tá doido, boa noite. Boa noite, Tico. Boa noite, Bruno. Fábio Piperno. Boa noite a todos, né? Boa noite. Eu acabei de fazer o jogo agora do Botafogo, né? O Botafogo, a gente vai falar, né? Mas você não viu o jogo do Cruzeiro, porque eu estava ao mesmo tempo no jogo do Botafogo, mas aqui pelos lances me pareceu que foi falha do Cássio, sim, né? Deixa o Cruzeiro em maiores lençóis. Cruzeiro que precisa tá pensando em retomar a Libertadores, mas agora não depende só de si, né? O Corinthians classificado para a Libertadores e fica a última vaga aí para Cruzeiro e Bahia. O Bahia joga em casa contra o Atlético Goianiense já rebaixado. O Cruzeiro perdeu uma bela oportunidade, saiu na frente de poder estar brigando ali. Mas o Palmeiras, mesmo não fazendo uma temporada de jogos vistos, assim, vistosos, jogos de o time jogar bem, encantar, mas é um Palmeiras muito forte. O Palmeiras chega até a última rodada com uma pontuação maior do que a da temporada passada, brigando pelo título. O Botafogo se segurou bem, fez um golaço de Savarino numa jogada ensaiada. Você vê que é uma equipe bem treinada. Vem de um título importante dentro da sua galeria, talvez o mais importante, que é a Libertadores. Na mesma semana, a semana mais importante da semana do Botafogo. O Botafogo só dependendo de si, jogando pelo empate, diante do maior rival do Palmeiras, né, que é o São Paulo, aonde você pega o Campeonato Nacional, só o São Paulo tem um tri seguido e o Palmeiras em busca desse tri seguido no Rio, jogando em casa diante do Fluminense, que joga amanhã e de repente já se livra, né? Quer dizer, foi jogos emocionantes essas últimas rodadas, né? O Flamengo ganhando do Criciúma, aquele negócio que apareceu escrito, a entrega, porque é o rival, nada disso. Um campeonato super profissional. O Inter hoje, sem chance de título, buscando a vitória a todo momento. Não foi fácil para o Botafogo. O Botafogo se segurou bem, se segurou muito. O Gatito Fernandes, né, que o John não jogou, pegando muito. O Éder Valencia metendo bola na trave. Foi um Botafogo que fez o gol e segurou. E do outro lado lá o Palmeiras, né? Muito sólido, brigando pelo título de novo, né? E deixando tudo para a última rodada. A gente tem, né, essa situação da última rodada e tem uma turma, né, que fica brava. Mas o Cássio fez várias defesas no primeiro tempo. Azar. A partir do momento que o cara faz várias defesas no primeiro tempo e sofre 2 falhas para a virada do Palmeiras, ele é goleiro grande. Ele é um dos maiores goleiros do Brasil. Ele tem que defender. Ele tem que decidir jogo. Agora, levar um gol daquele, de falta, nos últimos minutos, quase no meio do gol, e um gol por baixo, eu continuo com a minha opinião. Não pode ter 2 falhas num jogo decisivo, o Cássio. Agora, o Piperno e Bruno Prado, né? São os 2 times que vão brigar pelo campeonato até a última rodada. O Botafogo chegou a estar comemorando o título, gente. Faltavam 6 minutos para acabar o jogo do Palmeiras. Estava nos acréscimos. Mas já é um Botafogo diferente, hein? A gente já vê um Botafogo mais vibrante, sem tanto medo de perder, sem ser tão, sem ter aquela pressão. Por quê? Porque um título de Libertadores, ele tira aquele ranço do Botafogo. Todo aquele negócio, será que o Botafogo vai entregar de novo? Será que o Botafogo vai amarelar? O Botafogo, ele já ganhou o principal título que um time brasileiro pode conquistar no ano. Ainda vai disputar o Mundial. Pode ainda ganhar o Campeonato Mundial de Clubes. Agora, dá para perceber, Bruninho, um Botafogo mais leve com esse título de Libertadores? Claro, o Inter teve maior domínio do jogo, mas o Botafogo sai com a vitória. E do outro lado, esse Palmeiras que não se entrega, né, Bruno? É impressionante o quanto esse Palmeiras vira em momentos decisivos, o quanto esse Palmeiras busca resultado e que vai até a última rodada disputando o título. Aí, depois disso, eu vou puxar um outro assunto, que aí é saber, vocês acham que o São Paulo vai se esforçar para ajudar o Palmeiras? É aquilo que eu digo. Vai ser um inferno para esse grupo, se esse grupo vence o Botafogo e o Palmeiras é campeão brasileiro.
Eu acho que é caso até de organizada, cobrar do clube antes. É uma rivalidade muito grande, gente. Muito grande. Contanto que até hoje o santista fica brabo, que não rebaixou o Palmeiras quando podia, né? Que o Santos venceu um jogo que salvou o Palmeiras, e o Palmeiras construiu toda essa hegemonia depois daquele ano. Mas antes, Bruninho, essa força desse Palmeiras de não desistir, e um Botafogo, você acha que mais aliviado e com menos pressão nas costas? O Botafogo, sem dúvida, ele vai jogar já bem mais tranquilo. Ganhar um título ajuda muito, se não os jogadores, mas um ambiente todo, né? Tudo em volta do Botafogo, desconfiança de torcida, as pessoas mesmo, né? do clube, né? Os jogadores são profissionais, claro que eles acabam influenciados pelo clima, pelo ambiente. A gente tem histórico de vários clubes grandes que ficaram muito tempo sem ganhar título e foi renovando o elenco, foi mudando o elenco, e os jogadores que chegavam e que não participaram daquele período sem títulos, eles também acabaram sofrendo pressões. Acho que o maior caso disso na história é o Rivelino no Corinthians, né? Um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, jogou no Corinthians no período de fila do Corinthians e saiu de lá xingado, enfim. Aconteceu com vários outros, aconteceu com o Kaká no São Paulo, né? Trazendo para um tempo mais recente. Então, quando o time não tem um grande título por muito tempo, fica uma pressão, mesmo que os atletas que estão ali não tenham participado disso. A partir do momento que ganha, fica tudo mais tranquilo, todo mundo mais confiante. O Botafogo hoje segurou um grande resultado, não é fácil ganhar no Beira-Rio. E como eu falei no bate-pronto, e o resultado de hoje só confirma isso, né? O Botafogo vai ganhar o campeonato por causa dos resultados contra os melhores times. Hoje o Botafogo ele fechou a sua participação contra os 5 primeiros ali da competição. Eles são 4 adversários, ele está entre os 5 primeiros, jogou 2 vezes com cada um, então ele podia ganhar no máximo 24 pontos, né? 8 jogos contra esses times do G5, ele podia ganhar 24 pontos contra esses times, ele ganhou 22. O único ponto que ele perdeu foi para o Fortaleza, um empate lá em Fortaleza, ele perdeu 2 pontos. Ganhou as 2 do Palmeiras, ganhou as 2 do Flamengo e agora ganhou as 2 do Internacional e fez 4 pontos de 6 contra o Fortaleza. Ali que ele ganhou o campeonato. O Palmeiras se mantém 3 pontos atrás porque o Palmeiras foi melhor entre os pequenos. Porque entre os grandes o Palmeiras não ganhou de nenhum. Esses grandes que eu digo o G5. O Palmeiras não ganhou nenhum jogo dos 5 primeiros. O Palmeiras perdeu as 2 para o Botafogo, empatou as 2 com o Flamengo, fez só 1 ponto com o Fortaleza e só 1 ponto com o Inter. É muito baixo. O Palmeiras fez 4, o Botafogo fez 22 entre o G5. E a gente vê que a diferença do Palmeiras para o resto em relação ao Botafogo também foi grande, mas o Palmeiras, com essa diferença no G5, ele tinha que ser perfeito entre os outros. E ele tem, por exemplo, uma derrota para o Vitória em casa, que poderia ser esses 3 pontos de diferença que faltou para ele chegar no Botafogo. Então, o Botafogo vai ganhar o campeonato, principalmente porque ele ganhou dos melhores times. Ele tem uma campanha quase perfeita nos duelos contra os 5 melhores times da competição. E o Palmeiras, ele nem tem jogado tão bem, mas é um time muito brigador. Isso acho que não dá para ninguém reclamar. É um time que luta, que não desiste, que tem confiança de que vai conseguir o resultado e muitas vezes consegue. Não vai ganhar grande título todo ano, isso aqui no futebol brasileiro é quase impossível, mas é um time que não acho que tenha nenhum motivo para virar tudo de ponta cabeça, de dramas, de escândalos. Não, se for vice-campeão, e que é o que deve acontecer, faz parte, mas de novo disputou o título até a última rodada. Né, Piperno? E aí o Bruno tá falando desse time brigador do Palmeiras, e tem que se falar, eu achei falha do Cássio, repito, mas ele pegou tudo, pilhado, pegou tudo, azar que pegou tudo, falhou nos 2 gols, culpa dele a derrota, ponto. Pra mim é isso, e sem tirar o fato do Cruzeiro também não ter feito uma atuação brilhante, né? De novo, um Cruzeiro devendo, e o Diniz sendo cobrado. Agora, ô Piperno, não é porque o Cássio falhou que a gente não tenha que falar do Estevão. É impressionante o quanto esse moleque chama a responsabilidade aos 17 anos. Participou do primeiro gol, o Estevão, e o Estevão ainda, né, na cobrança de falta, ele pede a responsabilidade, ele pega a bola, ele beija a bola, né? Eu estava até acompanhando com você, com o Fausto Favara, na transmissão do jogo, que eu estava vindo aqui para o estúdio, vendo o jogo no celular e escutando vocês na rádio. E o Estevão faz esse gol que mantém o Palmeiras vivo no Campeonato Brasileiro. Eu sempre digo que o Estevão me impressiona não só pelo talento, mas porque ele se destaca em todos os jogos do Palmeiras.
Todos os jogos do Palmeiras, o Estevão é o protagonista. E hoje, Piperno, esse moleque mostra que realmente ele tem culhão, ele chama a responsabilidade mesmo nos momentos mais complicados e ele tem tudo para ser um dos grandes jogadores do futebol mundial, né, Piperno? Coincidência, o Endrick decidiu aquela virada heróica contra o Botafogo no ano passado, muito jovem, e agora a outra joia da base do Palmeiras chama a responsabilidade num jogo que mantém o Palmeiras vivo até a última rodada, Piperno. Guilherme, boa noite a todos. Você lembrou muito bem o Endrick, que você tirou da minha boca que eu ia falar aqui. Os grandes momentos do Palmeiras, 23/24, tem relação direta com esses dois talentos excepcionais que o Palmeiras revelou. O Endrick foi o jogador injustamente barrado em boa parte da temporada passada. Já cansei de falar sobre isso aqui. Um pouco da minha rouquidão deve-se ao tanto que eu critiquei isso ano passado. E agora o Estevão, outro jogador, candidato a ser, enfim, um fora de série. Ainda é um menino de 17 anos, é muito precoce para a gente ratificar que vai ser isso, mas de qualquer forma ele é sim um candidato a fora de série. E aí eu até brinquei aqui na transmissão, e você está ouvindo a gente, você me ouviu falar isso, foi um momento de tabelinha do candidato a ser um jogador genial com o narrador. Porque naquele momento o Fausto falou assim, ele pegou a bola, beijou-se, fez tudo isso aí, vai ter que ele definir. E ele, com toda aquela personalidade, beijou a bola e falou assim, tá aqui, é minha, eu vou bater. E foi, enfim, acabou cobrando a falta que resultou no gol da vitória e no adiamento da decisão do campeonato. Obra desse menino fenomenal de 17 anos. E isso é muito importante a gente destacar, porque tanto o Endrick quanto o Estevão foram jogadores protagonistas de dois times do Palmeiras, raçudos, que não entregam nunca, que não são em momento algum derrotados por antecipação, que acreditam até a última bola, mas dois times que já apresentavam lá atrás, e principalmente agora, uma série de problemas técnicos e táticos. O time do Palmeiras não joga bem, é um time do Palmeiras com um time com uma série de problemas, mas é um Palmeiras que chega a 73 pontos. Melhor até, como lembrou o Vamp, melhor do que a pontuação do Palmeiras campeão, de outros times aí de título. E é um Palmeiras que, tirando os dois confrontos diretos com o Botafogo, você pegar todo o resto do campeonato, o Palmeiras pontua mais que o Botafogo. O Botafogo fez 6 pontos contra o Palmeiras. E a diferença hoje é de 3. Agora, é um Palmeiras também, e isso tem que ser discutido internamente, que tem a pior versão do Palmeiras, Abel Ferreira, e talvez a versão mais teimosa do técnico Abel Ferreira, que insiste em vários jogadores que ele indicou. Felipe Anderson não consegue jogar. O Caio Paulista abaixo da crítica. O Maurício ainda oscila muito. Todos os jogadores que ele trouxe para o Palmeiras, ou que ele indicou para o Palmeiras nessa temporada. E tem algumas coisas inexplicáveis, né? Assim, o campeonato vai acabar e eu gostaria muito que em 2024 o Rômulo tivesse mais ou menos uns 10% da chance que o Felipe Anderson teve. E o garoto não entra. E o Felipe Anderson entra sempre e, como sempre, ele joga mal. Agora, você criticou o Cássio e veja, com toda razão, o Cássio vinha fazendo um jogo de Cássio, de nível Cássio, um padrão espetacular e falha em 2 gols. Isso mostra o seguinte, que já é um jogador que está num outro nível muito distante daquilo que ele foi um dia. Porque não adianta fazer 10 defesas excepcionais e falhar na bola decisiva. E ele falhou realmente para mim, principalmente no primeiro gol, embora a bola tivesse desviado. Mas era uma bola defensável para um goleiro do padrão Cássio. Padrão que, infelizmente, ele não consegue mais repetir. E ele é mais um jogador que até aqui... Ele falhou lá contra o Racing também. E é mais um jogador que, para mim, decepciona nesse Cruzeiro
do Fernando Diniz, que vai caindo pelas tabelas e foi, principalmente no primeiro tempo hoje, massacrado. O Palmeiras não definiu o jogo na metade inicial, porque a pontaria do Palmeiras anda abaixo da crítica. Mas o Cruzeiro fez sim empilhado uma outra partida, especialmente no primeiro tempo, ridícula.